Bom dia, meu nome é irmão Marcelo e hoje eu estou de chapéu e óculos escuros e uma blusa de uma camisa, uma blusa de nylon e uma jaqueta jeans, porque hoje aqui no Rio de Janeiro está muito frio. Qual é a data de hoje mesmo? Deixa eu verificar. Dia 27/8. Hoje é dia 27/8. Estou gravando o vídeo às 9h50. Dia 27/8 às 9h50. Muito bem. Há 5 dias atrás, provavelmente, acho que é isso mesmo. Há 5 dias atrás, minha esposa teve um sonho. Não foi um sonho não, tá? Vou modificar. Foi uma visão, uma revelação. Que havia uma explosão no Japão. Uma explosão muito grande, e estremecia toda a terra. E o que acontecia? Aqui no Brasil, a economia brasileira, aquelas greves que nós vemos, aquela crise que ficava muito pior. Bom, ela não entende nada sobre geografia, claro que ela tem uma certa noção, mas ela não tem conhecimento histórico de geografia, mas ela via que era o Japão. Pelo que ela falou, ela via que era uma ilha. O Japão, você sabe que é uma grande ilha, uma grande ilha. Então, se nós paramos para analisar, se vai atingir o Japão, vai atingir o mundo inteiro, porque a economia japonesa ela está voltada à economia americana e, por sua vez, à economia europeia. Então, vai acontecer um colapso dessas economias. E nós aqui, qual é o nosso dever? É divulgar o vídeo, falar a veracidade dos fatos, a realidade. E nós sabemos que essas coisas vão acontecer. Uma hora isso vai acontecer. E quando acontecer, devemos estar preparados para os novos acontecimentos. Agora, quando a gente não sabe, nós oramos e pedimos às pessoas, para que vivam as suas vidas da melhor forma possível. Porque hoje em dia as pessoas estão como a palavra de Deus fala, como a Bíblia fala. E nos últimos dias as pessoas seriam avarentas, presunçosas, amantes de si mesmo. Nós estamos vendo aí as religiões ao pé que está. Religiões aprovando aí divórcio. Essa igreja assembleias todinha aí. O Campo de Madureira, ela estava aprovada, agora todas as outras. E multiplicação dos conceitos das mulheres estarem liderando nessas religiões. Tudo isso é a demonstração, os sinais do tempo. Aí as pessoas dizem, mas tem uma igreja assim, tem igreja assim. Meu amigo, isso não existe. Não tem igreja A ou B. Eu não tenho lados. Não tem esse negócio de A ou B. Para mim, tudo é a mesma coisa. Por quê? O que muda, são as teologias que eles se apegam, as seitas que eles se apegam. E cada um tende a ter um tipo de conceito espiritual, uma regra, uma doutrina diferente da outra. E nós vemos aqui no Brasil, essas 6.000 religiões protestantes, uma grande difusão, uma grande confusão, como uma torre de Babel. Imagine uma torre de Babel, cada uma falando de um Deus de uma forma diferente. E tudo isso começou lá atrás, quando a igreja de Maximiano, eu falo igreja de Maximiano porque já estava todo preparado. E quando Constantino assumiu, Maximiano conseguiu o povo de Deus, não a igreja, o povo de Deus, aqueles que estavam pregando o evangelho, aqueles que se reuniam. Constantino veio para apaziguar a situação e recuperar a economia na época romana, a estratégia militar e religiosa.
Foi dali que veio essas derivadas desses conceitos teológicos, das ciências gregas, porque boa parte da palavra de Deus foi escrito em grego, que havia essa necessidade. Até 1866, você vê que, até mais, até 1900, né, você vê que a maior parte da palavra de Deus é escrita no máximo 4 ou 5 idiomas. A partir disso, né, com o desenvolvimento das economias emergentes, que são aqui a América do Sul, a América Central, e aí você foi vendo o desenvolvimento, né, e aí foi entrando essas novas religiões, esses conceitos básicos, né, e que trouxe foi o quê? A partir de Martinho Lutero, que contestou contra a Igreja Católica. Um fato também nocivo à política europeia e a crises que surgem através de interesses particulares e financeiros. E eu volto a falar para vocês que isso não tem lados, isso tem posições. Porque os que controlam o sistema financeiro, eles não optam por lados, eles usam os lados para poderem acertar as situações, a fim de dominar. Mas eles têm as suas posições. Só quem tem lado é o povo, que vai para a rua pegando os seus fuzis, armas, paus, para matarem uns aos outros. E eles implantaram esse sistema aqui no Brasil. O Brasil é um país a qual nós estamos vivendo uma disputa evangélica. Há muito tempo eu tive uma revelação, que eu via um homem, que eu tive uma visão dentro do ônibus, sentado no 386, eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi um homem com 4 braços e ele tinha sacos, e dentro desse saco, isso não me engano, foi em 95, ele tirava dos sacos muitas moedas de ouro, jogava pro alto, e ele gritava e dizia: eis que eu vou comprar as indústrias do Brasil, eis que eu vou comprar as igrejas. E conforme ele ia julgando aquelas moedas, a Praça 15, né? A Praça 15 antiga, não é a Praça 15 moderna não, né? Uma multidão de evangélicos, tudo correndo para pegar aquelas moedas. Conforme ele ia jogando aquelas moedas, ele ia rindo, e as pessoas iam para pegar aquela moeda. Quando as pessoas iam perto de chegar aquela moeda, a moeda virava folha seca. Aí vinha uma voz e dizia: recebereis o vosso salário, ó nação maldita, num saco furado. Meus irmãos, uma época em que eu também passava por situação difícil. Trabalhei numa empresa 3 meses sem receber, que até hoje, essa empresa se chama Hightech, empresa de segurança e vigilância. Trabalhei 3 meses, só tive uma falta no meu último dia de trabalho, e foram 89 dias trabalhados, sem faltar, sem chegar atrasado, e nunca recebi meu pagamento. Botei pelo sindicato de vigilantes, isso foi em 1995, minha primeira audiência. Eles nem levaram advogado, levei folha de ponto, levei tudo que você imaginar, ganhei a causa, mas nunca ganhei dinheiro. Por quê? Porque essa empresa muda de nome, tá? Alguns sócios foram para os Estados Unidos, retornaram com o nome de Método Empreendimentos, o próprio sindicato me informou, né? Continuaram aí, estão aí, os sócios continuam, e até hoje não receberam. Então, meus irmãos, eu também passei pela mesma situação e passo pela minha mesma situação. Então eu não sou melhor do que ninguém. Muitas pessoas pensam que os profetas de Deus são super-homens, que estão em cavalos alados, voando por aí, fazendo grande, destruindo o seu próximo. Como você vê, os crentes da Assembleia, por muitos anos eu convivi em oração, porque eu sempre fui da Assembleia, comecei na Assembleia o Evangelho, através da minha esposa, e sempre vi uma coisa, meus irmãos. Sempre reparei uma coisa, que a maioria das pessoas com aqueles costumes da Assembleia são pessoas igual metal. Sabe o que é metal? Quando você bate, faz um barulho enorme, faz um barulho, mas eles são individualistas. Apesar de se unir, eles são individualistas. Porque eles trazem, né, os profetas da antiga como homens altamente qualificados de Deus para fazer e punir, fazer justiça do jeito, dos moldes que eles pensam que tem que ser feito.
E aí começa a grande adversidade espiritual, que é a promoção espiritual de Deus. Que o que acontece? As pessoas que se colocam, né, na frente de Deus, representam homens de Deus, como eram os profetas de Deus. Sendo que os profetas de Deus, eles foram usados para coisas específicas. Não foram usados para coisas particulares, como as pessoas hoje disputam a sua geladeira, o seu carro, né, a sua mansão, o seu iate, coisas oportunas, né, que, meus irmãos, nem todos vão adquirir. Outra coisa é aquele que se acha santarrão, aquele que se acha altamente capacidade santo e acha que o outro lá, né, é o capeta. Porque basta você botar um óculos escuro e um boné, ou estar numa moto. O irmão chegou para perto de mim e perguntou: irmão, você está bem? Eu falei para ele: por quê? Eu deveria estar mal? Não, porque eu achei o irmão diferente e está assim diferente. A avaliação dessas pessoas está na forma de vestir. A Bíblia fala o quê? E devemos estar em trajes honestos. Eu estou usando aqui uma bermuda. Estou usando uma bermuda. Traje honesto, estou cobrindo o quê? As minhas partes. Hoje eu estou aqui de casaco, mas eu ando assim, ó. Eu estou normal, ando assim, às vezes não ando nem com chapéu. Eu tenho andado às vezes com chapéu por causa da friagem. Mas eu não posso botar um boné, senão eu estou assim. Eu preciso emagrecer um pouquinho, né? Preciso até malhar mais um pouquinho, para perder um pouquinho de gordura. Mas, no entanto, estou me sentindo bem com o meu corpo, sempre me senti, né? E eu tenho que fazer por onde, enquanto existir capacidade de fazer isso, eu vou fazer. A hora que eu não puder, eu tenho que se conformar com o que eu sou e estar feliz, porque a felicidade é algo que vem do interior. Mas, essas igrejas que se dizem pentecostais, né? Elas, na realidade, elas parecem serem realmente do Espírito de Deus, mas não é, são carnais. Porque os irmãos, quando estão lá dentro, é uma disputa, é uma briga, há uma guerra no círculo de oração, é uma guerra no ministério, é irmão que está se divorciando e casando com outra, é irmã que está traindo. Isso não só acontece na Assembleia, isso acontece em todas as religiões. Mas as que mais se camuflam são essas, porque muitas dessas, até outras, pegam os pastores que estão ali em adultério e jogam para outro lugar. Sabe por quê? Porque o cara é formado em teologia, o cara tem um político fulano de tal que dá cobertura para ele, né? E eles não podem perder aquele cara ali, porque senão eles vão perder membros. E são fiéis ao homem, adoradores de homem. É por isso que eu sou contra o sistema religioso. Muitas vezes a gente... Olha, uma vez eu entrei dentro de uma igreja, o irmão Tadeu, aqui de Mesquita, ele me chamou para pregar. Eu comecei a pregar. Irmão, eu preguei 1h20 minutos, eu preguei além. As pessoas não deram um glória. Não deram um glória sequer. Mas quando eu comecei a orar as pessoas e ter ali pela misericórdia, visão e revelação, que não é sempre, tá? Porque a manifestação do Espírito de Deus, eu não tenho domínio, eu posso ter domínio do Espírito de Deus, certo domínio das coisas que é chamado ordem do culto, mas ter domínio das visões, olha que eu vejo aqui, pegar uma bola de cristal, peraí que eu vou ver a tua vida, isso não existe. Então, o que acontece? Como eu comecei a ter aquelas visões ali na hora, as pessoas começaram a dar glória. Porque as pessoas, elas vão para a igreja para resolver os seus problemas materiais, afetivos, né? São os amorosos por aí. Os materiais, vocês já sabem que eu já falei aqui, casa, carro, geladeira, moto, bicicleta, coisas que às vezes, meu, não vai depender daquilo que você vai buscar, mas vai depender do que você faz. Muitas vezes, você sendo uma pessoa equilibrada, você vai poder ter aquele automóvel dos seus sonhos. Isso não é pecado.
Isso não é pecado. Quer ver converter isso em bênção? É você pegar um carro e dar para a igreja. Aí você vai ouvir o pastor, as pessoas... Meu amigo, as pessoas gostam de ouvir. As pessoas gostam de ver o teatro. E eu não estou aqui para fazer teatro. Então, quando eu estou pregando o Evangelho de Deus, eu estou pregando para a salvação. Assim são as revelações. E minha esposa aqui teve. Ela sonhou que o Japão explodia e afetava a economia brasileira. Então, o Japão, ela via que era destruído. O Japão era destruído. Não fui eu que vi, foi a minha esposa. Então, eu estou aqui falando porque ela não gosta de gravar vídeo. Ela não gosta, tudo bem, respeito o que ela fala. Então, eu não. Eu gosto de gravar vídeo. Por quê? Porque eu gosto de falar das coisas de Deus. Assim também como tem um canal falando sobre a Moto Amazonas. Mas hoje, esse canal aqui é específico para falar as coisas de Deus e um pouco sobre a política. Porque as pessoas, mas o irmão mistura política com as religiões. Tá bom, vocês estão dizendo que eu misturo. E essas religiões estão fazendo o quê? Tem gente aí que fala aí, mas o irmão mistura assunto, uma coisa não tem nada a ver com outra. Tá bom, não tem nada a ver com outra, mas você é ser o primeiro a votar em Bolsonaro e em Lula. Porque você defende Bolsonaro, que diz que Bolsonaro é crente. Todos eles são crentes. Na época da campanha eleitoral, todos eles são anjos e santos. Todos eles fazem tudo. Mas eu não posso falar. Por quê? Porque eu sou um João ninguém. Essa é a grande verdade. Porque se é uma pessoa aí, como tal do Mando Moura, ou tal de não sei quem aí, que fala um monte de mentira, esses aí vocês batem palma. Mas como é uma pessoa que não é conhecida na mídia, esse cara aí é maluco. Porque se chegar uma pessoa gritando lá na esquina, dizendo: vamos reunir o Brasil, o povo brasileiro, unir todo o Brasil numa única corrente, e daqui a pouco, né, essa pessoa é promovida do nada, vai virar um presidente da nação. Meu amigo, isso não existe. Isso é fantasia. Ninguém começa por baixo se não tiver alguém que o levante. Não existe coisas milaborantes. Então, se tem uma pessoa fazendo muito sucesso, é que por trás tem alguém organizando isso, seja onde for. Ninguém começa do nada. Alguém gostou, promoveu você, como aquele cara que conseguiu tirar da água, né, as moléculas de ar, de explosão de óxido de carbono, se eu não me engano, de óxido de carbono, se eu não me engano, e fazer que o motor funcionasse. Foi um brasileiro, sem conhecimento, olha bem, sem conhecimento, como dizer, universitário, algo muito elevado. Não, um cara simples, um mecânico. Então, coisas que os cientistas não conseguiram fazer, ele conseguiu fazer. E eles vieram de fora da Áustria, de vários lugares, e hoje ele está em uma empresa muito bem sucedida lá fora, que aqui dentro não funciona. Então, meus amigos, mas a questão é o seguinte: o que tem a ver isso com o que eu estou pregando? Tem tudo a ver, porque se você observar, muitos dos que estão aí liderando essas igrejas, metodista, presbiteriana, Assembleia, Cristo Vive, Nova Vida, que esse cara que era da Nova Vida fundou aí a Cristo Vive, e a Igreja Universal. Meu amigo, todas essas instituições famosas, elas cresceram não é só porque o cara tinha habilidade de falar, é porque grupos financeiros viram ali um ponto lucrativo. Opa, vou investir nesse cara aqui. Porque é a mesma coisa quando você vê aí um cara que joga xadrez, quando teve a época do Mequinho. Eu também já joguei xadrez, né? Mas nunca fui um grande jogador de xadrez. Então o que acontece? Tem que ter o quê? Um patrocinador. Como tem pessoas aí que são atletas, ou um cara que quer ser, ele gosta de fazer, como dizer, balé, né? E ele precisa de quê? Ele precisa de um patrocinador. Ou será que ele vai lá para a rua começar a dançar nas esquinas, aí cada um vai dando R$1, mas ele junta o dinheiro,
né? Aí no final do ano ele pega o dinheiro dele e vai lá para fora. Ah, pelo amor de Deus, né? Por que as pessoas são ingênuas em acreditar em coisas impossíveis? É claro que tem pessoas que começam de baixo, estudando, chegam e viram doutores, mas mesmo esses vão ter que ter alguém que os impulsione. Não vem com essa história, porque não dá dinheiro em jaqueira e nem em mangueira. Não dá, não vem com essa, porque já está tudo pronto e consumido. Outra coisa que eu queria falar com vocês é dessas igrejas aí neopentecostais e pentecostais. Cada testemunho mentiroso, meu amigo, apesar de eu acreditar em visão e revelação, mas tem cada cascateiro, o irmão dizendo que desceu lá no inferno, né? E ele foi com uma arma, né? E uma escopeta, saiu matando o demônio, chegou lá no inferno, né? Botou a cara no diabo, né? Esculachou o diabo, meu Deus do céu, sei quantas mil visualizações. A outra desceu no inferno, viu criança no inferno, né? Viu bebê no inferno, porque o pai não dava o dízimo. Aí Deus foi lá, né? Tocou no bebê. Ela leu aquela história de Faraó, quando aquela criança lá morreu. Na interpretação dela, a criança está no inferno por causa disso. Sabe o que significa isso, gente? Falta de conhecimento bíblico, meninice, criancice. Porque tem muita pessoa que tem a arte de imaginar. Sabe imaginação? Imaginação, quando a pessoa dá aquela dor de barriga, né, vai no banheiro, tem gente assim, que a mente dele é uma mente fecal, destinada a coisas milagrosas. São contadores de história, igual os ciganos. Essas religiões não são diferentes dos ciganos. Bem dizer que hoje em dia você não vê nenhum lugar difícil tendas de cigano. Você vê alguns ciganos em rua, mas é esporadicamente. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, tinha muito circo. E todo circo tinha a casa da mãe de Ná, que era aquela que pegava a bola de cristal para ficar fazendo previsões. Aí ficava ali, né? Ficava olhando e pegava a carta, o tarô, e pegava a tua mão e lia. Mas na realidade, não existe. Mandiná, tá? A pessoa, já morreu. Mandiná é um apelido, qualquer um pode ter. Já começa a dizer, tá? Você pode ter Mandiná em Nova Iguaçu, Mandiná em Nilópolis, Mandiná em Nova York, Estados Unidos, nos Estados Unidos, Nova York, em Londres, na Inglaterra, na França, Paris. Então, param. Antes de alguém aí falar, Mandiná morreu, que existe Mandiná em tudo que é lugar, tá? Porque é um apelido. Assim como o pai José, pai não sei o que, é um apelido de batismo, não é o nome dele. Então vamos lá. Aí a mãe de Ná pegava a tua mão para ler. Aí tá lendo a tua mão. Isso é psicologia egípcia, porque os ciganos vieram do Egito, é uma sociedade egípcia. Tá? Então o que acontece? Esse negócio de dizer que a pessoa pega a mão da pessoa e lê a tua mão, isso é mentira. Ele está lendo só as feições. Eles têm uma técnica que pega a sua mão, tá? Puxa a sua mão com uma excelência, tá? E ali, ele, com o olhar dele, ele fixo em você, ele olha e já vê quando a pessoa tem um problema afetivo. Muitos de nós, como tem problemas afetivos, né? Até às vezes o médico já sabe. Quando a pessoa tem um problema emocional, o psicólogo sabe. O psicólogo sabe. Ou porque você acha que o psicólogo, ele fala para você falar, mas ele já sabe mais ou menos qual é a natureza daquilo. Então, os ascéticos, as pessoas que estão desesperadas, né, começam a falar e o cara vira um profeta através disso aí. E nas igrejas tá cheio de cigano, tá cheio de gente que diz que tá vendo, não tá vendo nada. É uma arte. Ele não vai pegar a tua mão, ele não precisa pegar a sua mão porque a sua face fala. Fora as pessoas que são pagas para dar falso testemunho. Mas isso aí é uma coisa fácil de você perceber. Porque eu conheço pessoas que elas estão acostumadas a promover,
na religião, eles são fanáticos. Sabe o pessoal que é fanático, que adora ver jogador de futebol, e ele fica falando do jogador, mas o jogador de futebol está vestindo outra camisa, não está nem aí para aquele clube que ele trabalhou, ele é um profissional. Mas o doente da cabeça, né, é aquele cara maluco, né? Maluco, você não pode chamar ninguém de louco, porque a Bíblia é condenando. Meu amigo, tudo bem, mas é para mim, na minha opinião, um louco. É um louco, porque um cara louco é um cara que não tem visão de nada. Qualquer coisa serve para ele. Então, essas pessoas promovem esses pastores, essas instituições religiosas, né, que já estão promovidas e continuam sendo promovidas porque as pessoas têm que se agarrar a alguma coisa. Quem promoveu a igreja romana, a igreja católica? Foram as pessoas, foram os governos. Por que a igreja católica até hoje ela tem essa força, essa influência? Porque dominou durante séculos, não foi qualquer coisinha, não. Todo mundo adora falar contra a igreja católica, romana, apostólica, mas ela tem uma força de governos muito grande, influência financeira muito grande. E essas instituições religiosas, elas induzem as pessoas a acreditarem, né, que o único culpado de tudo é a igreja católica, porque tem que ter um vilão. Mas o vilão não é a igreja, é o sistema, são as pessoas. A igreja é apenas uma instituição que pode ter o seu nome mudado e lugar mudado. Então, esse negócio de dizer que o lado A e o lado B é só para pessoas que são infantis, infantilidade. São aquelas pessoas que estão acostumadas a ver o Capitão América, o Capitão gay, o Capitão sustenta, né, o Super-Homem, Batgirl, e essas coisas que estão dentro do coração do homem. O coração do homem é cheio de fantasia e cheio de imaginação. A Bíblia diz que seria assim. Hoje surgiu o quê? Os bolsonaristas e os lulotistas, que acham que eles estão brigando. Aquilo tudo é um teatro. O mundo é um teatro. Aquele que aprender a ser mais esperto vai conseguir convencer. Mas eu digo para você, não seja esperto, seja justo. Porque a Bíblia diz que o justo, ele herdará a terra. O que é ser justo? É ser um homem de visão. É você saber que você tem que ser justo e correto, sem precisar ser esperto. Porque o esperto, um dia, ele já faz parte do sistema. E um dia, ele vai ser enganado por outro mais esperto, assim como o valente vai ser enganado por outro valente. Essa vida, nós vivemos uma circunstância de adversidade. Nesse mundo complexo, a hegemonia política domina não só as religiões, mas também com todos os nossos costumes, na forma de comer, na forma de beber, na forma do aprendizado. E as escolas, elas são monitoradas pelo sistema político, que por sua vez recebe as ordens dos senhores do mundo. Então, meus amigos, tudo tem uma ligação. Aqui eu estou propício a falar, e se você quiser me fazer alguma pergunta, como funciona esse mecanismo, fica à vontade aí, coloca o seu like, dá uma ajudinha aí no meu vídeo, porque eu estou tentando fazer uma forma das pessoas esclarecer a mente, como funciona o mundo. Outro dia eu estava na Ponto Frio, porque eu faço segurança, né? Eu trabalho de segurança da forma light, né? Eu não tenho um vínculo com a empresa. Mas a necessidade faz que eu tenha que trabalhar para me sustentar. Então o que acontece? E lá o rapaz ficou falando sobre política, né? Sobre o Brasil crescer. Meus irmãos, meus amigos, já estou terminando para alongar muito o vídeo. Só vou concluir isso aqui. Aí eu falei assim, cara, você compreende como é que o mundo funciona? Aí ele disse, não, é porque eu acredito no sistema, não sei o que. Eu falei que existe pessoa, eu falei, meu amigo, olha só. No mundo existem pessoas de boas intenções, mas isso não significa que elas vão se concluir. Porque o mundo jaz no maligno. Aí eu usei a Bíblia, você não é cristão? Tá. O pastor te orientou a dizer que o mundo jaz no maligno? Mas, apesar do mundo jaz no maligno, tudo está sob o controle de Deus. Como podemos equalizar isso? É fácil.
A dinâmica desse mundo funciona da seguinte questão. Veio Jesus Cristo, o tão esperado Salvador de Israel. Todos esperavam um Jesus Salvador, correto? Mas aquele Jesus foi rejeitado pelas grandes autoridades judaicas e pelos grandes doutores da lei. Roma, por sua vez, não se conformou com aquela situação, apesar deles não terem nenhum conhecimento bíblico da vinda do Salvador. Mas a especulação naquele mundo, naquela época, porque não existia a nossa civilização, não existia a América do Sul, a América do Norte, aquele mundo ali centrado, né, era uma coisa que iria repercutir gravemente. E os romanos, o clero romano, os senadores, então houve grande repercussão. Os judeus não aceitaram aquele Jesus. Aquele Jesus foi morto para que aquilo acabasse, né? Aniquilou, acabamos com o problema. Essa é a solução. Soltamos Barrabás, tá? Olha só a lógica do mundo. Já naquela época, soltamos Barrabás e matamos um justo. Por quê? Primeiro era propósito que isso acontecesse, porque era o rolo de Isaías. O profeta Isaías já tinha profetizado a vinda de Jesus, né? Que iria salvar não o mundo, mas o homem de si mesmo. Porque o homem estava preso diante da lei do homem, que era impotente de salvar, que era a lei de Moisés. A lei de Moisés não tinha condições de salvar. Então, Deus, vendo que aqueles sacrifícios eram inúteis e que o coração do homem se desviara de Deus, Deus enviou o seu cordeiro, né, o seu espírito, deu fôlego de vida naquela criança que nasceu, vindo de Maria, veio e resgatou o homem e tomou do diabo a chave da morte, que nunca pertenceu diretamente ao diabo, mas estava na sua mão. Entendeu bem o que eu estou querendo dizer? Por que eu estou falando isso? Se você pegar lá, né, quando o diabo tinha acesso a Deus, né, ele queria acabar. Ó, ele te adora porque ele tem aqui tudo, toca em tudo menos em sua vida. Tá? Resumindo, Deus multiplicou tudo aquilo com Jó, não foi verdade? O que aconteceu quando Jesus veio? Jesus veio para tirar a chave da vida. Prestem atenção. O diabo não teria mais agora condições de chegar diante de Deus e acusar de nada. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário foi derramado para nos resgatar. Nós fomos comprados com preço de sangue. Nós não fomos comprados com preço de dinheiro. Nós não fomos comprados pelo sistema religioso. Negativo. Fomos comprados com preço de sangue. Meus amigos, o que acontece com isso? Quando Jesus nos resgatou, nós passamos a ser o quê? O herdeiro da herança de Deus. Ele agora governa o céu e o inferno. Desde aquela época, olha quanto, 2000 anos atrás, Jesus já estava governando o céu e o inferno. Ele continua governando. E ainda tem gente dizendo que o diabo está fazendo. Porque o tranca-rua, porque o chucaveiro, porque o Zé Pelintra, porque o Chibita, porque a Chabata, porque a macumba de não sei o quê. Eu falei, meu amigo, sabe onde está tudo isso? Na sua cabeça. Porque desde pequeno vem bombardeando você que existe um tal, de um demônio tal, de um bruxo tal, de um feiticeiro tal. Meu amigo, se esse feiticeiro tem todo esse poder, por que ele não consegue salvar sua própria alma? Então, meu, resumindo, tudo isso não passa de manifestações de semideuses na nossa carne. Ah, você está dizendo que não existe demônio? Existe sim, mas eles obedecem a Deus. Tá? Existe um terrível que vai ser solto aí, ele se chama Dagon, o Deus da guerra. E quando ele for solto, meu amigo, não vai ter ninguém aqui na terra que suporte isso, porque ninguém suporta demônio. Um dia um demônio se manifestar na igreja, se Deus permitir, a carne cai, não aguenta. Nós não aguentamos. Esse negócio que, tá com demônio no corpo. Isso tudo é palhaçada. Tudo é teatro. A maioria dessas coisas acontece por emoção. Pessoas que estão na depressão. Sabe o que é depressão? É uma pessoa que não tem o Espírito de Deus dentro do coração. Está vazio.
Então, aí você diz que ele está cheio de demônios. Realmente, semideuses, está cheio de prostituição. O homem de hoje, ele não vive feliz. A prostituição tem destruído os lares. A prostituição está invadindo através do funk, né? Através do roseque, que é o rock, que nós vemos aí, né? Ele está cegando o entendimento do homem. Hoje, as várias correntes políticas, né, não podem suster o sistema que está totalmente com o seu núcleo destruído, que é a família. Aí o rapaz virou para mim, né, perguntando, eu falei sobre essa parte, aí depois eu falei assim para ele: meu amigo, você fala que o Brasil tem jeito, né? Tá bom, vamos lá. Eu fico assim, encantado com a sua forma de olhar o mundo do jeito que você vê. É muito bom, porque hoje você está bem, está se sentindo bem, é isso que é importante. Agora, mudar o Brasil, mudar o mundo, se Jesus não conseguiu, por que eu vou conseguir? Por que outro político vai conseguir? Isso é mentira. Nunca surgiu um salvador no mundo. Nunca. Átila, o rei dos hunos, não conseguiu. Né? Não conseguiu. Nenhum deles conseguiu. Não vou ficar falando nomes aqui, né? Porque eu não vou ficar perdendo meu tempo, o vídeo vai ficar muito longo. Né? Mas nenhum homem conseguiu. Como é que de repente vai surgir no Brasil um homem que consiga? Vamos lá. Você acha que não conseguiu porque o Brasil está evoluindo, tá? Como? O que você acha sobre a Lei Áurea? A Revolução 1888. Vamos lá. O que você acha sobre a Lei Áurea? Tá? A libertação dos escravos. Você acha o quê? Aí ele falou aquela parte histórica linda, né? Eu falei assim para ele: meu amigo, tudo isso é baboseira. Tudo isso é baboseira. O que o escravo, ele ia fazer o quê? Ele está livre, ficou livre. Ele vai fazer o quê? Ele ia comer o quê? Ele ia viver de quê? Ele continuou sendo escravo. Eles iam ficar andando de um lado para o outro, porque não tinha emprego para eles. Tá? Não tinha emprego para eles. Não tinha. A verdade é que eles trabalham na lavoura, na cana-de-açúcar, no café. O negro que veio da África foi para isso. Isso foi para quê? Qual foi a manobra? A manobra dos latifundiários, dos grandes fazendeiros, coronéis, na época, né, era se libertar do tributo que era pago por cada escravo. Havia um tributo. Toda questão sempre foi questão tributária. E essa questão de hoje que nós estamos vivendo, ela é tributária. E esses tributos sempre existiram desde as épocas passadas, desde o século passado. E o Brasil está nessa situação, uma das questões é a tributária. E você acha que esses governos que estão vindo aí vão resolver isso de uma forma mágica, milaborante? Nem daqui a 100 anos. Porque durante todos esses anos que nós vivemos, nunca isso mudou, nunca isso vai mudar. Então sabe o que é a mudança? É você. Meu amigo, mude. Mude você. Melhore você. Viva você. Tenha confiança em Cristo. Leia a palavra de Deus. Não para procurar igreja. Você é a igreja. Liberte-se do sistema. Pregue, anuncie o reino do Senhor, o reino dos céus. Eles têm que estar próximo a nós. É isso que eu deixo para esse dia. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.